Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. É com alegria que nos cumprimentamos, é alegria que com o internauta também é a mesma alegria de interagir com eles que nos assistem pela internet. Que alegria estarmos todos aqui unidos juntos para ouvirmos a palavra do Senhor. É com alegria que registramos já a presença do casal Gama e Vânia, que já nos comunicaram ontem, falamos no culto ontem falamos novamente, que Deus os abençoe. Viajaram ontem, para cá, estão aqui conosco, sejam bem-vindos. Muito bem, Igreja do Senhor. Hoje fui convidado anteriormente, é claro, por nossa pastora para trabalharmos no culto de reflexão bíblica, e aqui já estamos juntos com esse tema maravilhoso, discernindo o tempo de Deus, discernindo o tempo de Deus. Com certeza, todos nós que aqui estamos temos a capacidade espiritual, pelo conhecimento da palavra, de discernirmos, de entendermos o tempo, a geração, a época da ação divina sobre a terra. E por isso, nesta noite, nós já abrimos e queremos ver com a amada igreja, com o internauta, com todos aqueles que assistem aqui e estão conosco, carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 13, no seu versículo 11. Romanos capítulo 13, verso 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio, cremos. Te bendizemos, Deus vivo, pela tua maravilhosa luz, pela tua maravilhosa direção a estar conosco, nos congregando, nos ajudando, fazendo com que aqui congreguemos e te adoremos. E já foram ministrados os 5 minutos de oração, já tivemos uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, Senhor. E agora capacita-nos também para que tenhamos essa mesma desenvoltura já colocada pelo teu ministério de louvor, que já trouxe aqui a tua presença entre nós, que já espraiou aqui a glória de Deus na igreja e para a igreja. Por isso te adoramos e queremos exaltar-te acima de todos, em nome de Jesus. Amém. Quero repetir. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio, cremos. Então aqui Paulo, o apóstolo Paulo, ungido pelo Espírito Santo, escrevendo aos Romanos, ele estava nos dando uma orientação válida para todas as épocas, porque em todas as épocas, lá no Gênesis, lá no Pentateuco, os 5 livros do Pentateuco, 5 livros, lá no Torá, junto com os grandes profetas por terem escrito livros longos e pequenos profetas por terem escrevido ou escrito livros menores, o Senhor já nos disse e já ali nos mostrava, já em Daniel, a capacidade que teria e que tem o povo de Deus de discernir, de entender o tempo. E aqui o apóstolo Paulo estava nos escrevendo e escrevendo a igreja de todas as épocas, a partir dele, é claro, em diante. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Então é claro que a igreja, o povo de Deus, que não está circunscrita no meio dos ímpios, no meio dos ignorantes, no meio do mundo, que não sabe para onde vai, que não tem noção do que está acontecendo, que é supersticioso, que é adivinhão, que é totalmente fora de eixo, porque não tem noção do que acontece, nem discerne tempo algum, muito menos o tempo de Deus, porque não conhece as Escrituras. Mas aqui Paulo, o Espírito Santo de Deus, através de Paulo, tinha um endereço certo. Dizer isso a outros que não são mundanos, que conheceis o tempo.
já é hora de vos despertardes do sono. Que sono, amado? Letargia. Que sono? Uma possível apostasia. Que sono? Um total desespero, um total ou uma total ignorância do que pode estar acontecendo. Então, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Sono, repitamos, letargia, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. A dormência, a mornidão espiritual, em Apocalipse também, é tida como morte. E é por isso que Paulo escreveu, e tu que dormes, desperta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Então o sono letárgico, o sono que nos divorcia de Deus, precisa sair de nós para que estejamos atentos, despertos, porque a nossa salvação, aqui Paulo não estava se referindo à salvação da alma. Ele não estava se referindo à salvação do arrependimento. Aqui Paulo estava se referindo ao próprio Cristo, à própria salvação que é o Senhor. A nossa salvação está agora. É uma construção adverbial de tempo. Agora, mais perto do que no princípio, cremos. No princípio, nos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, no princípio, na época dos profetas, do qual Elias foi o príncipe, na época e agora, mais do que nunca, a nossa salvação, o nosso Senhor, aquele que nos salvou, está mais próximo do que lá no princípio cremos. Ou seja, vivemos e já vivíamos aqui com Paulo nos descrevendo essa atenciosidade que a igreja deveria ter, mais perto do que no princípio cremos, porque agora a salvação, agora a vinda do Senhor está mais perto do que no princípio cremos. Se, amados, se o Senhor colocou que a nossa salvação, o Senhor Jesus, estava mais perto do que no princípio cremos, lá em Romanos e aos Romanos, imagine hoje, em pleno momento em que nós estamos, como diz o nosso irmão interiorano, palme dentro de um acontecimento ímpar, que será a apresentação do anticristo, que será a apresentação do Big Brother, do Maitreya, do iníquo, do filho da perdição, que surgirá no momento de uma crise tão intensa que ele aparecerá como salvador do mundo, como salvador do planeta. E ele será chamado de Messias. E o mundo todo aplaudirá, e o pontífice, que é o ministro da igreja, da prostituta do Apocalipse, que está assentada, erigida sobre os 7 montes, que é Roma, está, e diz a Bíblia, enganando as nações desde o Velho Testamento, quando ali o Senhor a impôs o grande erro de confundir Babilônia, de confundir o povo. E por isso nós teremos esse homem apontando como falso profeta para o Maitreya, para o iníquo, para o filho da perdição, para o anticristo, como o grande salvador. E a Bíblia diz que toda a humanidade o aplaudirá, exceto, claro, nós que estaremos na glória. Amém? Porque ao conhecermos o anticristo, antes de ele governar, o Senhor arrebatará a sua igreja. Então, amados, já é hora de sairmos desse sono, da letargia, da falta de percepção, da falta de atenção, sairmos dessa visão horrível de mundo para nos atrelarmos, para nos atermos à vinda do Senhor, porque agora a nossa salvação, agora o Rei Jesus está mais próximo do que lá no princípio da igreja cremos. Muito bem, então estejamos atentos para isso. Eu sempre me lembro e vou me lembrar sempre de uma palavra que nos foi ministrada há muito tempo atrás, e eu ministro com folga, com amor, com sabedoria,
porque aqui isso não acontece, aqui nunca aconteceu, amém? O que eu vou falar, mas repare o que é letargia, o que é sono. Eu estava há muito tempo atrás num lugar onde o meu pastor Nonato pregava, cabelinho branco, lisinho, e ele tinha a mania, o trejeito maravilhoso de jogar aqui o cabelo para trás. E ele estava, a igreja lotada lá no Educandos, lotada, 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 lotada. E ele olhando com aqueles olhos de águia que ele tinha, repito, irmãos, isso, a minha esposa está lá na secretaria e eu contei isso para ela conhece essa história, e nós todos aqui já vamos nos lembrar. E ele pregando, pregando, olha o que é letargia. E ele pregando, e de repente ele parou e olhou para um certo trecho do templo, e eu não faria isso, é claro, mas ele fez. E ele olhou só, mas não denunciou. Ele falou: estão fabricando ateu dentro da igreja. Seria sério, né? Estão produzindo, fabricando ateu dentro da igreja. E eu, naquela hora, nós ficamos meio assim atabalhoados. E no final, sempre ele reunia com a liderança. Eu não era pastor, era um obreiro. E eu fiquei curioso. E ele, papai e tal. E de repente ele foi, falou. E no final nos reunimos rapidamente. E ele falou que tinha uma visitante. E pertinho dela, uma criança de 7 a 8 anos. E ele pregando, e a criança fazia assim, ó. A mãe beliscando, metendo a unha na costa da criança, para a criança não ficar agitada. E eles estão fabricando ateu na igreja. E aí passou, mas nesse momento, no meio do culto, ele caminhou e foi até aquela pessoa, casal e mais uma criança. E foi aquela pessoa, outra era bebezinho, bem de colinho, estava no local, era um domingo, na escola dominical. E ele então se dirigiu ali, depois disse, enquanto o senhor foi lá. Ele falou que aquela senhora era desviada da igreja e que estava fazendo o filho tornar-se ateu, porque o filho estava tendo a noção de que igreja é lugar de tortura, de que igreja é lugar de beliscão, de que igreja é lugar de arrancar a orelha. Irmãos, quando as crianças correram para Jesus, e o que sono é esse? Pastor, o senhor tocou no sono, e lhe veio a memória, e nos veio a memória. Irmãos, o Senhor disse, não as embaraceis, porque das tais é o reino de Deus. É para deixar a criança bagunçar? Não estou falando isso, pelo amor de Deus, mas não devemos embaraçá-las. Houve um momento aqui mesmo que o nosso Dantas, ele não está aqui hoje, o nosso Gabriel Dantas ficou preocupado e eu disse assim, Dantas, bem aqui. Eu digo, Dantas, crianças maravilhosas, eles estão atrapalhando o culto? Não. Então fica tranquilo com a tua irmãzinha, deixa ela aí. Ela está alegre, feliz, o pastor está sentado aqui. E ela, sabe, e ele, não deixa. A partir do momento que ela atrapalha a atenção do culto, você vai e corrige. E ele fez isso com muita atenção, não está dormindo Dantas não, tá, amado? Isso não é sono. Sono, letargia, e aqui não acontece isso na igreja com nenhuma criança, eu louvo a Deus. Aqui nunca aconteceu isso, em nome de Jesus, amém, amados? Mas despertar do sono, é entender que no meio da igreja existem adultos, crianças que não podem ser embaraçadas. Elas têm que ter a noção de igreja como lugar de aconchego, como lugar de amor, como lugar de carinho, como lugar de entendimento. Agora, claro, isso impede a vara? Não. Isso impede ser duro? Não. A Bíblia diz que até a criança é conhecida pelos seus atos. Não. E criança tem momentos de loucura, igreja. Todas as nossas, meus filhos tiveram, toda criança tem momentos de loucura. Então, nunca queiramos e devamos, e o sono letárgico também atinge as igrejas por causa disso. No mundo, irmãos, o mundo aí fora tem a igreja como aquela que repulsa o jovem, que repulsa a criança.
Então, amados, esse sono é um sono mínimo. O pior sono é aquele que acontece hoje, onde, como nós pregamos na segunda-feira na doutrina, falsas doutrinas, escândalos, profetas que não têm nada de profecia. Ele estava até ministrando, vai lembrar também, na segunda-feira, aquelas profecias malucas, irmãos, tu é isso, tu és aquilo, o Espírito Santo não acusa. Então, nós devemos despertar, porque a nossa salvação, o nosso arrebatamento, o nosso Deus está mais perto agora do que no princípio cremos. Amém, amados? Glórias ao Senhor. Em Marcos capítulo 1, versículos de 14 a 15, Marcos capítulo 1, versículos de 14 a 15, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Pastor, igreja, quem falou isso? Quem lembra? Alguém lembra quem falou isso? João Batista, foi? Então, atenção, olha o que o João Batista disse. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo, quem que disse? Jesus. Sobre João Batista que foi preso, Jesus vai e diz, olha que coisa linda. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido. O que significa o tempo está cumprido? Irmãos, todas as coisas que tinham que acontecer, aconteceram, estão acontecendo, e todos os profetas profetizaram até João Batista. Por isso que o Marco, não é Marcos, é Marco o nome dele. Marcos é o Macambira, ele é Marco. Por isso que o Marco Lopes falou João no momento, porque eu entendi o que ele estava pensando. Então repare, os profetas profetizaram, disse a Bíblia, disse Jesus, até João. Então todo outro tipo de profecia que saia das Escrituras é totalmente fora. Então o próprio Senhor Jesus disse, o tempo está cumprido. Irmãos, o reino de Deus está próximo. Aí arrematou o Senhor, arrependei-vos e crede no evangelho. Então arrependimento aqui é um estado de total rendição. Por isso que o Senhor diz em Apocalipse, se não te arrependeres, eu venho contra ti e tomo a tua coroa, o teu ministério, enfim. Então, entendamos algo. Primeiro amor é um estado permanente de vigilância. Primeiro amor é um estado permanente de, quero repetir, vigilância. Sem sono, sem letargia espiritual. Fiquem tranquilos, amados. Alguns novos convertidos diriam, e nós que conhecemos pouca palavra, não se preocupe, você vai para a glória. Você é arrependido, não precisa ter esse aprofundamento. Mas por que então se prega? Para que você, para que eu, para que nós saibamos que está próximo. Tudo está cumprido. O reino de Deus está próximo, igreja. E sem que entendamos que, preste atenção, sem que entendamos o quê? Que não podemos dormir, que não podemos prevaricar, que não podemos sossegar, porque o Senhor, Ele quer que eu e que você estejamos atentos, para que não sejamos tomados de surpresa. Muito bem, então o tempo está cumprido, disse o Senhor Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Em Hebreus capítulo 1, repare bem como é lindo isso, de 1 a 2, Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 2. Havendo Deus no passado falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, atente bem. No passado, outrora, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos pais. Quem eram os pais? Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, pelos profetas.
Mas nesses últimos tempos, deixa eu pegar bem ipsilíteres ao pé da letra o que ele falou. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Quem fez o universo? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem fez o universo? O Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, o Verbo que anunciou Deus, o Verbo unigênito. Sem ele ninguém vem ao Pai, ele se vem. Então escute, o Senhor já, quando anunciou o Evangelho por Jesus, já eram os últimos dias escatológicos. Irmãos, nós vivemos então muito mais próximos, uma geração crítica. Nós somos uma geração desesperadamente crítica. Trabalhamos, devemos trabalhar, estudar, devemos trabalhar, estudar. Devemos fazer tudo para como para o Senhor. Mas não devemos esquecer em nenhum momento que estamos ligados com Ele. Amém, queridos? Porque já se cumpriu. Ele disse, Jesus, o tempo está cumprido. Por quê? Ele, o Pai, falou por ele, Jesus. E já era o último tempo, os últimos dias. O Senhor já estava ali e está aqui nesta noite, porque nós sabemos que o tempo é findo, o tempo está chegando. Agora vem o questionamento. Haverá fé na face da terra quando o Senhor chegar? Claro, irmãos, não é preciso nem perguntar, mas por força de expressão eu coloco. Será que a fé de muitos esfriou? Será que vivemos uma apostasia? Claro, são os dois pontos que nos mostram a proximidade do Senhor, a apostasia e o anúncio do anticristo. Então estamos dentro da geração. Muito bem. Quero também lembrar aos amados que em 1 de Pedro, estamos já entrando daqui a pouquinho em rota de conclusão, mas agora começamos a fazer o prenúncio. Em 1 de Pedro, carta de Pedro 4, 17 a 19, eu pediria se o irmão Anderson já está conosco, está. Pode ler com a criança aí, meu amado? Amém. Anderson, vira para lá e para cá, todos vocês, né? Que tem crianças, tem que dar o jeito mesmo. Glória a Deus, isso é muito bom. Então, o Anderson vai conseguir nos ler 1 de Pedro 4, 17 a 19. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Oh, glória a Deus! Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ou é chegada essa ocasião? Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A Bíblia diz assim, em outra passagem: amados, não estranheis o fogo ardente que arde entre vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, amados, se por nós começa essa sensação de juízo, de discernimento, o Senhor querendo nos mostrar a verdade e nos mostrando que é bom que não durmamos, que acordemos, que não caiamos em apostasia. Ora, se o juízo começa pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Então, amados, por favor, isso é força de expressão, tá? Por favor, é um rogo do Espírito Santo. Não nos comparemos com quem tem angústia, irmão. Não nos comparemos com quem tem medo de dormir. Não nos comparemos com aqueles que vivem tendo pesadelos. O pesadelo pode ter, qualquer um, pode acontecer, mas não é costumeiro, não é quanto mais. Não nos comparemos, irmãos, com aqueles que têm medo de mortos. Os mortos não podem fazer nada no mundo dos vivos. Se alguma coisa fizer, não são mortos, nem fantasmas, são demônios. Amém?
Então não tenhamos, porque isso tudo acomete essas pessoas. Uma certa ocasião, e jamais eu citarei nomes, eu e minha esposa temos muita cautela com isso. Em uma ocasião, e agora houve outra, mas a pessoa ainda não apareceu, nos ligaram faz muito tempo antes desse momento, e a pessoa disse: olha, pastor, a pessoa é muito rica, a pessoa, meu Deus do céu, enfim, a pessoa muito conhecida em Manaus e até no Brasil à época, e pastor, e eu digo, ó, eu sou pastor, mas qual é o problema? Já gastou com psicólogo, psiquiatra, terapia, análise? Irmão, eu tive só um momento para atendê-la. Pense numa senhora rica, abastada e desesperada. Irmão, ela não conseguia fitar o olhar no meu. Ela não conseguia serenar o olhar. Irmão, pesadelo, angústia, torpor. Infelizmente, uma mulher completamente tomada. Passou, nós oramos, sumiu, e obviamente que depois eu soube de sua morte. Terrível, trágica, mas Deus fez o seu papel, Deus deu a ela a oportunidade de estar diante, não só de mim, que com certeza ela passou por outros homens de Deus. Um certo momento também, nós e a pastora está atenta, muito nos conhecemos essa história, chega uma criança, irmãos, e a pessoa não era da igreja, e também eu tenho muita cautela para que entendamos, não podemos estar nesse nível. As pessoas que nos procuram, e a pastora disse: amor, tem uma pessoa aqui que está aí, vem daqui a pouco, está com um filhinho problemático, e eu fui ao portão, e a pessoa entrou assim, irmão, porque eu não posso largar o microfone. E o pai conduzindo. Mais de 8 anos. E eu disse: vamos lá, vai ter culto. Era uma quarta-feira, vai ter culto. Era uma quarta-feira, vai ter culto. E eu estou com um pouquinho de limite de tempo. Não, pastor, tudo bem. Ele me conhecia, o filho. O pai, o filho não estava em si. Eu notei logo. Aí ele falou: pastor, eu venho de uma igreja X, e todas as vezes que eu quero um aconselhamento com o pastor, ele diz assim: procure um psicólogo. Isso não é caso espiritual. Procure um psiquiatra, procure um psicólogo. E, amados do Senhor, eu disse assim para ele: e você veio aqui por quê? Com sabedoria eu falei isso porque eu vi que era um religioso. E se eu vim aqui porque uma pessoa dessa igreja que eu estava falou assim: sabes onde fica Fogo Vivo? Ele: sei. Sabes quem é o pastor? Sei, eu conheço o pastor. De vista, eu conheço porque já trabalhei com ele, o cidadão falando. Então vai lá, não vai a psicólogo mais não já for já. Então vai lá, eu estou aqui. Eu falei assim para ele: então você quer que eu use a palavra? Ele falou: quero. Ama o filho, amava e ama até hoje. Quero. Eu disse: então é o seguinte, você quer ficar aqui ou quer ir lá para fora? Não quero ficar aqui. E eu me levantei, mas na autoridade do Espírito Santo, irmão, só se faz isso se tiver convicção. Eu disse assim: sai desta criança. Eu te ordeno em nome de Jesus. E peguei a criança pelo braço, já amoleceu, já abriu os olhos, já pediu água. E ele falou assim, o pai: pastor, ele queria matar a mãe. E eu perguntei do garoto: como é assim? Ele disse assim: não, eles diziam para eu matar. E deu um termo carinhoso para a mãe. E essa criança ficou liberta naquele dia, saiu do gabinete, só não veio ao culto de quarta-feira, era uma reflexão, e podia ter vindo, porque ele deixou todo mundo em casa e trouxe só o garoto, liberto, e hoje essa criança está conosco. Passou no vestibular disparadamente,
o pai, a mãe e os parentes todos estão conosco. Estão conosco até hoje. Uma pessoa maravilhosa. Mas, irmãos amados do Senhor, religiosidade é uma letargia, uma sonolência que afeta a igreja. E depois, claro, eu soube da raiz, do lugar, do pastoreio e do nome do óbvio pastor. E realmente eu fiquei triste, mas a pessoa até hoje está conosco. Toda a família. E disse, pastor, que bênção, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu digo, só Deus para fazer isso, meu querido, só Deus para fazer isso. Nessa noite, portanto, nós estamos em rota agora sim de conclusão. Eu teria muito mais coisas a falar, mas eu sinto, irmãos, que esse tempo de Deus, para que nós despertemos e você jamais caia nisso, é o tempo hoje, é o tempo agora, é o tempo onde estamos atentos para dizer, Senhor, não durmamos, nós vamos, você e sua casa, você, seu filho, sua filha, nós vamos para a glória. Nós vamos para a glória. Ore pelos seus parentes, porque eles vão por causa da tua intercessão. Eles vão porque tu estás intercedendo. Lembrem-se de Ló. A esposa não foi porque amava o mundo, porque olhou para trás, mas aqueles que creram saíram com ele. Então, querida igreja, o tempo de Deus é agora. O tempo de Deus está chegando. E no salmo maior da Bíblia, Salmos 119, versículos 1, 2, 6. Versículo 126, diz assim: já é tempo, Senhor, para intervires, olha que coisa linda, pois a tua lei está sendo violada. Nunca como hoje, nunca tanto como hoje, essa palavra foi violada, foi violentada, está sendo perseguida. Quantos entendem isso? Nunca. Aí sabe o que Deus está falando? Que o tempo é agora, é hora dele intervir. Ele vai intervir, porque ele já interveio em outros momentos. E ele vai intervir para a honra e glória do Senhor. Glórias ao Senhor, está posta aí a passagem muito bem, mezanino. Já é hora, Senhor, olha que coisa, já é tempo, já é época, já é geração, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada, está sendo violentada. Para concluirmos, para que não passemos do tempo, estamos dentro da faixa, eu quero ler com você e irmão, amada igreja, agradeça por você, aí eu faço isso como força de expressão, ter um pastor chato, que se preocupa com a igreja, como corpo, como organismo. É muito bom, temos outros também, lá pelo Cidade de Deus, pela Vila do Equador, pelo Coroado. Irmãos, nós precisamos estar junto com a igreja. O tempo urge, o tempo é urgente, o tempo é hoje. No capítulo 2 de Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses 2, rota de conclusão, final. Vamos para os versículos de 9 a 12. Segundo aos Tessalonicenses 2, de 9 a 12. Amém? Amém todos? Amém. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amados, por que Deus permite a operação do erro? Porque Deus permite a operação de Satanás. Porque Deus permite o ministério ou o mistério da injustiça. Porque Ele sabe os que amam a injustiça. Ele conhece até os que se deleitam com a injustiça.
Tem pessoas tão pessimistas, não na igreja, não na igreja, não na igreja. Conheço muita gente, amados, e que a gente entra nas redes sociais, enfim, em grupos, e são pessoas tão pessimistas que elas passam a amar a mentira. Elas passam a dar crédito à corrupção, ao ponto de dizerem, não, isso não vai dar em nada, não, não, isso não vai dar em nada, não. Ou não. Ou seja, elas amam aqueles que estão coroados de corrupção, aqueles que são ministros da injustiça. Mas a Bíblia diz que nós, a igreja, jamais cairá nesse ritmo, jamais cairá nessa ladainha, porque a igreja está acordada. Então, amados, claro que nós não amamos a injustiça, nenhum dos que aqui estão. Eu tenho convicção e quero crer que nenhum internauta ama a injustiça. Por isso, queridos, o evangelho é justiça. Ele salga, ele é doce na boca, mas para praticá-lo ele é amargo, porque ele exige o quê? Renúncias. Ele exige confronto, mas é como diz a palavra, esse confronto, essa renúncia, esse choque, para que saibamos como enfrentar. Um filósofo muito conhecido disse, a pior luta é aquela que o homem trava contra si mesmo, é a luta do eu contra a sua natureza. Mas a Bíblia diz que é esse momento que nós temos a santificação, e a Bíblia diz o quê? Que os santos, aquele que Deus santificou, são o seu prazer, são a sua alegria na terra. Então, em troca da alegria que estava proposta a ele, ele te amou tanto, que hoje ele está feliz porque você está aqui. Em troca da alegria que estava proposta a ele, ele suportou a cruz. Ele foi até a morte de cruz porque ele amou, ele nos amou. E quantos aqui se sentem amados? E quantos aqui se sentem amados por essa palavra? Diga amém. Aplaudamos o Senhor. E nesse momento eu peço que o amado, lindo e aguerrido ministério de louvor suba. Esse ministério é uma bênção, tira a água da pedra, faz brotar o reino de Deus entre nós. Vamos nessa noite